tarde. Eu sou Luciene Freitas e estamos iniciando mais um programa Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua Rede 316. E hoje eu estou imensamente feliz, como em todos os programas, porque eu não estou sozinha, eu estou aqui com a minha companheira, amigona, Cristiane Silva, não é, que está aqui mais uma vez conosco para começarmos esse programa. Boa tarde, Cris. Boa tarde para todos, graça e paz de Cristo Jesus. Esse é mais um dia que o Senhor fez, por isso a gente deve se alegrar. Deus abençoe a vida de todos e vamos, que hoje tem programa aí, coisa especial para a gente, né, Luciene? Que bom! Mas, além da Cristiane Silva, que está aqui comigo, eu também tenho uma amiga, uma grande amiga de 1,5 m. Pense numa mulher gigante. É, mas eu não vou dizer quem é agora, não, para você ficar na curiosidade, tá bom? Eu vou falar o seguinte: olha, se você está nos assistindo através do site da Rede 316, lá no site você está ouvindo o programa, você vai ver um ícone do WhatsApp. Você pode clicar nesse ícone do WhatsApp e mandar uma mensagem de texto ou mandar uma mensagem de áudio para a gente, para poder a gente saber o que você está achando do programa, suas dúvidas, não é? Aproveita que a convidada de hoje é especialíssima no assunto, que eu também não vou te dizer agora, eu vou te dizer daqui a pouco. E então você pode tirar todas as dúvidas, aproveite. Mas se você está ouvindo pelo celular, também tem o ícone aí do WhatsApp, que você pode clicar nesse ícone e então você manda mensagem. Mas, se você está ouvindo por um outro meio, você pode também ligar para a gente através do WhatsApp, que é o número 11 930 0303 16. 11 930 0303 16. E aí você manda todas as suas dúvidas, você pode também conversar, né, com a gente, não é? E essa interação é maravilhosa. Gente, deixe eu falar o tema do programa de hoje, que é muito, muito bom. Se você chegou no Instagram ali dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, da UECBB, você viu o card falando que o tema de hoje é acolhimento de pessoas na igreja com transtornos cognitivos. Olha que coisa fantástica. Bem desafiador e interessante esse tema, né? Acolhimento de pessoas na igreja com transtornos cognitivos. E nós vamos conversar hoje com uma pessoa extraordinária, que é a Sâmia Vanessa Soares de Araújo. Ela é pós-graduada em neuropsicomotricidade, ela é teóloga, educadora cristã, pedagoga, formada em letras, ela tem especialização em missiologia pelo CIEM, ela é pós-graduada em transtorno do espectro autista, ela é terapeuta do ABA, o ABA, né, terapeuta ABA, atendente terapêutica, ela também está cursando agora a pós em neuropsicomotricidade, ela trabalha com autismo desde 2019, não é algo de agora, não. Ela é agente de salvação em Goiás pela Junta de Missões Mundiais Infantis. E ela também é palestrante e professora dos cursos de educação cristã e teologia no Seminário Teológico Batista Goiano, além de ser membro da equipe de inclusão de crianças autistas na primeira Igreja Batista de Goiânia. Olha só Eita, quem que é que currículo, nós. hein? Menina, eu fiquei cansada agora de tanta coisa. Ai, só Pensa, gente boa. especialíssima Sâmia. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e eu desejo que esse programa desperte a atenção de líderes e pastores para a causa da inclusão de autistas na igreja. Excelente. Muito bem, com certeza. Gente, aproveita, começa logo a comentar, mandar suas perguntas, porque realmente vocês já perceberam que ela é uma pessoa que está hiper envolvida com tudo isso. Por isso, Sâmia,
Eu queria que você falasse um pouquinho, começando, não é que você vai estar, a gente vai estar aqui, não é, Cris? Eu e você nesse Isso bate-bola, uma aí. fala, outra fala, e a gente vai estar aqui Uhum. conversando, não é? E eu quero até propor que você, ouvinte querido da nossa Rede 316, pega seu cafezinho, pega sua caneca de água. Eu já peguei a minha caneca aqui da Rede 316. Quem estiver ouvindo, Chique. assistindo aí pelo YouTube depois, não é? Vai ver que eu sou chique, eu tenho uma caneca da Rede 316, estou aqui luxando. Então, pega sua caneca de água, pega um caderno, pega uma caneta, que a gente vai estar aqui conversando e você vai estar anotando, porque essa conversa é uma conversa educativa. Então, vai ser uma conversa aula, tá certo? Sâmia, começando aí nossa prosa, fale um pouquinho da sua experiência de chamado, fale um pouquinho sobre como sua experiência na área de educação cristã, para a gente te conhecer um pouco mais. Bem, eu me converti aos 9 anos e já fui para as Mensageiras do Rei. Aos 11 anos, num programa de missões mundiais, cujo enfoque naquele ano era a África, eu senti o meu chamado. E desde lá eu comecei a alimentar esse desejo para ir para missões. E na minha igreja, Igreja Batista de Bela Vista, em Teresina, Piauí, as moças da minha igreja terminavam o ensino médio e iam para o seminário. Algumas para Recife, outras para Belém. Só que meu pai tinha outros planos. Eu era meio prodígiozinho na escola e ele queria, porque queria que eu fizesse primeiro uma faculdade. E não me deixou ir para o seminário logo que eu terminei o ensino médio. Então, eu fui para tentar vestibular, fazendo outros cursos e tal. E aos 27 anos, eu vim morar em Brasília, né? Já tinha formação na área de pedagogia, então eu vim morar em Brasília para trabalhar aqui. E eu trabalhava secularmente numa empresa. Só que foi naquele ano de 99 que teve a recessão das concessionárias. Então, Deus já tinha o propósito de eu vir para Goiás. E vim morar em Goiânia. E uma tarde, assim que eu fiz a minha mudança, eu saí rua acima, rua abaixo, tentando encontrar uma igreja batista. E encontrei uma que ainda tinha na parede aquela imagem do barquinho, Jesus transforma. E aí fiquei sabendo, era um dia de sábado. A igreja estava fechada, fiquei sabendo onde era a casa do pastor e fui lá, falei que eu era batista, que eu estava chegando de Brasília, eu queria congregar. Então eu fui para essa igreja. Lá eu comecei a trabalhar com a juventude e isso no ano de 99. No ano de 2001, muitos jovens da nossa igreja teve assim um chamado muito forte para missões. E nessa época nós fomos 11 enviados para o seminário com pagamento integral pela Igreja Batista de Crimeia Leste. E começamos a fazer o seminário, bem na época que o seminário estava entrando naquela ideia de ser reconhecido pelo MEC. Então, o curso de educação cristã fechou e todo mundo fez teologia, e só no último ano que a gente fazia especialização. Então, eu fiz especialização em missiologia. Depois, eu voltei para estudar novamente, fiz faculdade em teologia. No final de 2003, quando eu estava terminando, final de 2003, início de 2004, fui para o CIEM, porque eu queria confirmar o meu chamado para missões mundiais, para ir para a África. Mas eu recebi um convite da Fabiola para fazer Radical Brasil. Eu já conhecia a Fabiola, aí eu fui fazer o curso Radical Brasil. Eu fui a primeira Radical Brasil inscrita no projeto da Junta de Missões Nacionais. E fui para o Ceará. Quando eu voltei no ano de 2005, entre final de 2005 e início de 2006, a convenção foi em Teresina. Aí Fabiola chegou para mim e falou: Sâmia, a sua África é o Brasil. Aí comecei a trabalhar. E 2007 eu tive meu primeiro aluno cego, secularmente, mas não imaginava que Deus ia me levar para essa área.
E aí foi quando, em 2016, eu tive contato com a Junta Mundial de Missões Infantis. Em 2018, eu fiz o primeiro curso voltado para a inclusão de autistas com a pastora Esther Bonifácio. Ela é a líder do Inclui-me, da Junta Mundial de Missões Infantis. E comecei, então, a fazer outros cursos pela Junta e me tornei agente de salvação. 2018, chega na igreja a primeira família atípica. E a mãe chega e diz assim: eu tenho 2 filhos atípicos, vou ficar nessa igreja e vocês se virem. E aí nós começamos a se virar. Foi quando eu fiz a minha inscrição no CBI of Miami e fiz a minha pós-graduação em TEA. E aí já começamos o trabalho de inclusão na igreja. Hoje nós temos uma equipe, nós temos já várias crianças autistas e estamos capacitando várias outras igrejas nessa área também. Uau, minha gente, uau, né? Quanto história e para uma pessoa assim tão admirável e como Deus vai montando, né? Vai fazendo as coisas se encaixarem de forma extraordinária na formação, né, dela. Sâmia, é incrível, né? Deus vai. Eu conheci a Sâmia pessoalmente lá em 2001, foi que você fez o Radical Brasil? Foi, 2001. Foi, lá no CIEM, a gente estava lá, eu estava lá como funcionária. Lembro um pouquinho de você porque foi uma turma gigantesca, glória a Deus por isso. Nós éramos Mas aí, 27. foi 2007? Não, nós éramos 27 alunos, ainda tinha um Radical África, que eram 16, 18, uma coisa assim. Aí ficou bem Nossa, grande aquela turma. foi bem grande, mas graças a Deus por isso. E a gente viu aí, né, que o que começou a te impulsionar a trabalhar com pessoas atípicas foi a família, né? Essa mãe que chegou com seus 2 filhos na igreja e falou: agora a igreja se vira, né? Achei interessante como você usou assim, agora a igreja se vira, porque realmente existe uma dificuldade, né, de atuar com pessoas atípicas. E aí eu quero, assim, nesse despertar para a inclusão na igreja, como é que você começou assim, ela chegou e agora se vira, você começou a se preparar, e como é que foi esse despertamento assim em você? Como é que isso foi aflorando, foi se movimentando no seu coração de forma assim, agora está aqui, eu tenho que me virar, então vamos me virar. Como é que você entendeu que Deus estava direcionando nesse sentido? Eu me apaixonei pela inclusão ainda em 2018, quando eu fiz o curso da Junta, né? Aí a gente foi estudar toda a história do autismo, todos os desafios. Foi ali que eu ouvi falar sobre a Lei Berenice Piano e as dificuldades daquela mulher. E eu comecei a assistir vídeos e comecei a buscar no YouTube várias aulas, acompanhando várias pessoas. Foi assim um despertar muito rápido, porque eu achei fantástico. A Junta ela tem um curso completo, desde o Ministério Infantil, a organização, os móveis da sala, tipo, ela trabalha tudo sobre Ministério Infantil. E quando chegou na parte de inclusão, aí, amiga, me encontrei. Eu ficava igual pinto no lixo. Eu era a última que saía da sala e ficava pesquisando e perturbava a professora no privado, conversando com ela e pedindo material. E quando essa menina chegou aqui, no meados mais ou menos de 2019, ela já tinha começado com o pastor Rubens. Eu não sabia, ela tem uma família aqui na igreja, uma parente aqui na igreja. E já estava tudo certo. Então eu fui assim meio que pega de surpresa. Mas a ministra já sabia, o pastor. E aí, quando ela chegou, ela me chamou e disse assim: Ó, esses aqui são meus filhos, eles são atípicos. Aí eu já fui para a sala sensorial, que o pastor já tinha feito também essa sala. Então, em 2019, teve o primeiro simpósio. E aí a gente começou, e o pastor ficou super animado. Era ele que apresentava, ele fazia um tour pela sala sensorial, era ele que mostrava para cada grupo, porque Pensa. a gente tinha uma equipe de do simpósio e eles eram responsáveis por isso. Então, cada grupo de pessoas que chegavam, ele apresentava a sala sensorial, era assim meio que a menina dos olhos. E aí eu Aí, fui gostando disso. desculpa te cortar aí, pode terminar, pode terminar.
Aí eu fui gostando disso. E quando a mãe dessas crianças chegou e a gente foi ter uma conversa nessa sala sensorial, ela disse: agora vocês vão ter que estudar. E vai ter o curso tal. Ela já chegou com a plataforma do curso, com todo o currículo, era 2 anos. Aí nós três fizemos a matrícula. Só que duas pararam pelo caminho e eu fui a única que formei, fui a única que concluí. E agora, assim, meio que na igreja, como a gente tem dividido o Ministério Múltiplos por áreas, nós temos 3 áreas, ou como alguns chamam, 3 núcleos, né? Que é os átipos, que são os atípicos, o mobile, que é o físico, e o dinamis, que é o de surdos. Então, cada equipe fica responsável por uma dessas áreas. Então, eu fiquei no grupo do átipos, né? Eu que coordeno essa área quando precisa dar uma capacitação, material escrito. Estamos desenvolvendo e-books, livros. Meu livro vai sair em breve, tá? Agora no mês de Ô, abril ou Glória! aí, meu livro vai estar nas plataformas. Glória a Deus. Sâmia, uma coisa assim, houve esse despertar em você, né? Glória a Deus por isso, Deus foi te levando para isso, mas aí a gente fica sempre com uma pergunta, né? Como é que a igreja pode se despertar para isso? Porque é uma necessidade muito grande e cada dia tem aumentado, né? Então, como é que a igreja pode se despertar? A sua igreja se despertou. E como é que esse foguinho aí na sua igreja a gente pode fazer chegar até todas as igrejas do Brasil, quiçá do mundo? A nossa igreja, ela foi meio atípica também, porque nós não tínhamos pensado nisso. Nós começamos porque a demanda chegou para a gente. Então, meio que a gente não pôde fazer todos os passos, porque os passos para a inclusão, primeiro é a informação, que através dessa informação vem a conscientização da igreja. Depois disso vem o acolhimento. A igreja decide, não, nós vamos acolher, nós vamos fazer as acessibilidades necessárias. E a partir daí, a gente começa a receber as pessoas com essas ações acolhedoras, que através dela vem a inclusão propriamente dita. Então, a minha igreja meio que começou de revés três. A gente começou a cuidar já das crianças e depois fazendo isso. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto e, através desse projeto, o que a gente faz? Tem o aulão, que a gente vai fazer o aulão na igreja, né? Já tem algumas faixas que a gente já está trabalhando. As crianças, nós temos o momento de inclusão, a MCM também nós temos o momento de inclusão, já trabalhamos um pouco com as mensageiras, e agora nós vamos dar o aulão na igreja, né? Vai ser para todo mundo. E quando tem o simpósio, esse aulão também acontece, que é para toda a igreja. Então, depois dessa conscientização, a gente tem que sentar com a equipe de liderança da igreja, detalhar o projeto para eles e ver quais são as adaptações necessárias. Nós temos as acessibilidades estruturais, que aí elas vão envolver a questão de iluminação, a própria estrutura das salas, a questão de som, as salas sensoriais. Então, isso é a acessibilidade que a gente precisa transformar, bem como a questão da comunicação. Isso mais voltado para das deficiências em geral, no caso do Braille, no caso de Libras, mas o foco aqui de autismo são a capacitação do Ministério Infantil e a adaptação dos materiais para as lições da EBD, porque o foco da inclusão voltado para a criança é a salvação da criança. Então, todo o nosso esforço é voltado para a evangelização dessa criança, para que ela entenda que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. Então, é a capacitação, a gente foca muito nessa capacitação. Através dessa capacitação, os professores aprendem a fazer a anamnese, a partir dessa anamnese, fazer o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e, a partir dele, a adaptação do material propriamente dito, que não são as lições que são adaptadas. O que a gente adapta são as atividades, porque lição para criança a gente já usa recursos, já usa os visuais, então a adaptação aí seria das atividades e a linguagem do professor, que ela precisa ser mais direta, voltada para o autista.
Uau, uau. Nossa, Meu áudio que eu interessante, né, tinha gente? fechado aqui. Isso, eu tinha Ah, fechado o vai áudio lá, aqui. Lu. Gente, eu tinha falado para vocês que hoje ia ser aula. Você está anotando? Sâmia, tem um monte de gente mandando mensagem, graças a Deus, todo mundo querendo saber mais a respeito desse assunto que é tão importante. Amei quando você falou assim, é, é o mais importante, o foco está em trabalhar a salvação desse público, dessas crianças, porque a gente às vezes acha, não, vamos interter, vamos tirar do meio do povo. Mas não, o objetivo é que elas também precisam de salvação. E eu vou ler agora algumas perguntas que estão chegando aqui, e são muitas, viu? Neuma, deixa eu ver de onde que a Neuma é. Ela disse que está curtindo o programa. Ela é, e eu falei errado, me perdoe, viu? É Nielma Pimenta Teixeira, da cidade de Osasco, São Paulo. Então, Nielma, ela disse o seguinte, que da igreja Casa de Bênção do Senhor Jesus Cristo em Osasco. Boa tarde, Nielma. E ela disse o seguinte, adivinhe, Sâmia é demais. A gente já sabe disso, né, Nielma? Você não falou nenhuma novidade, mas é muito bom ouvir você também dizendo isso. Ela disse, sabe o quê, Sâmia? Ela disse que você é linda, maravilhosa, que ela está no celular, mas ela te faz uma pergunta. Na sua opinião, Sâmia, qual é a melhor estratégia para evangelizar uma pessoa com Telma? E ela disse o seguinte, que é muito bom mesmo o curso da Junta que você falou, da Junta de Missões Mundiais Infantis. Que ela disse que ela é sua aluna no curso de autismo na igreja e que ela também é PCD e que ela diz que tem uma paralisia cerebral espasmática severa e ela é educadora cristã infantil. Deus te abençoe, Nielma. Então, você sabe melhor do que qualquer uma outra pessoa o que é estar no lugar do PCD, né? Então, a sua fala é muito mais empática por tudo isso. Deus te abençoe imensamente. E aí, você vai responder essa pergunta, como evangelizar, uma estratégia para evangelizar a pessoa com TEA, mas são muitas perguntas e muitas falas aqui, viu? Então, Eu vou tentar ser vamos rápida aí. na resposta. Ô, Sâmia, É, vamos combinar o eu, seguinte, Sâmia, vamos ah, combinar o seguinte, você vai responder só alguns, porque quem quiser mais, só no teu livro, né? Ah, também. sim, muito bom. E Muito nas bom, minhas muito bom. lives, que as minhas lives vão voltar assim com força total. E uma das temáticas Maravilha, que nós vamos trabalhar, porque essas crianças vão crescer, é a com questão da certeza. sexualidade atípica. Então, É, esperem que a minha primeira live excelente. de retorno vai ser com uma especialista em sexualidade atípica, que mora no Muito Japão, que é bom. cristã e que tem uma grande experiência nessa área com o próprio filho dela. Então, gente, como evangelizar Ótimo. essa criança? Tudo começa da anamnese. Com a anamnese, você vai saber quais são as possibilidades e as impossibilidades da criança. A partir dessa anamnese, que é uma entrevista que você vai fazer com os pais, você vai descobrir qual é o hiperfoco da criança. E tudo você vai partir daí. Tudo que você quiser com TEA, você parte do hiperfoco dela. Porque ela vai te dar atenção, vai ter o olhar social e vai ter a interação com essa criança. Por exemplo, aqui na igreja tem um menino que o hiperfoco dele é palhaço. Eu consigo tudo que eu quero com ele. Ele tá com birra, não quer ir para a sala, eu chego, fulano, vamos buscar um palhaço? Aí vou na secretaria, pego um papel, desenho um palhaço. Eu digo, agora a gente vai pintar, vamos pintar? Ele, vamos, tia. Digo, lá na sua sala tem lápis, vamos buscar? Aí vou para a sala com ele, ele pinta, depois daquilo ali ele relaxa, ele faz tudo o que você quiser. Então, você precisa dessa interação com a criança. Depois que você estiver interagindo, você vai perceber se ela não tem dificuldade de fala, porque se ela não for oralizada, aí você já precisa de uma outra abordagem através das PECs, que são os cartões de comunicação. Mas se ela for uma pessoa oralizada,
você começa uma conversa através dali. Se for dinossauro, eu vou lá para a criação e digo que antes de Deus criar, ele pensou também nos dinossauros. Antes dele criar o mundo, ele já tinha pensado nos dinossauros, porque tinha os grandes seres vivos. E aí eu começo dali. Deus criou, Deus fez e tal, tal. Mas o homem pecou. E aí começo a contar a história da criação. A partir dali você chega até Jesus. Claro que não é uma conversa única, mas eles são assim muito fáceis de você conseguir através de performance. Próxima. Ok, próxima. Minha ex-ovelha, vou chamar assim, né? Eu não sou pastora, mas eu vou chamar carinhosamente. Maria Josilene Nena, lá de Santa Brígida, mandou um abraço e ela disse o seguinte, que ela está assistindo, e ela disse que é uma bênção quando tomamos uma decisão para buscar ao Senhor. É verdade, Nena. E pessoas atípicas também precisam viver essa bênção de tomar uma decisão de buscar ao Senhor, não é? Vamos orar por tudo isso. Muito obrigada, Nena, por você ter participado conosco. Nielma está agradecendo e desejando que Deus abençoe a cada uma de nós, não é? O Eurivel, peraí. Eurivelto Brito Lima, da Igreja Batista Parque Poti, em Teresina, Piauí, dizendo o seguinte: ouvindo nossa conterrânea Sâmia, direto do Piauí, temos em nossa igreja local 4 cegos, cerca de 6 autistas, além de outras crianças atípicas. Estamos aprendendo durante o caminhar, mas muito temos que aprender. Eurivelto Brito Lima. Não é fácil, mas eu fiquei feliz em ler sua mensagem porque eu vejo que vocês estão dispostos e abertos, não é, a realmente desenvolver esse trabalho e buscando capacitação no Senhor, buscando capacitação também com a conterrânea Sâmia, buscando capacitação aí, olha, vamos orar para que esse livro dela saia logo, para poder a gente se capacitar cada vez mais e poder acolher essas pessoas atípicas que também precisam de salvação, não é? Nós temos aqui também a Nandeiara, da Igreja Batista Bom Retiro, no Rio de Janeiro. Que bom aí o pessoal do Rio de Janeiro entrando em contato. E ela diz o seguinte: boa tarde, tudo bem? Me chamo Nandeiara e tenho recebido crianças com essas características. Como falar com os pais que ainda não sabem que as crianças têm características, não é, de crianças atípicas, e como ajudá-los a entender a necessidade de buscar assistência? Como trabalhar com eles junto com os outros? Olha, aí, Nandeiara, você também aproveitou numa mensagem só, mandou logo 4 perguntas. Vou repetir, hein? Primeiro, como falar com os pais que ainda não perceberam ou aceitaram que os filhos são atípicos, como ajudá-los a entender a necessidade de buscar assistência e como trabalhar com eles junto com essas crianças, junto com as outras crianças. Foram 3 perguntas. Vamos lá, Sâmia, ligeirinho, porque tem mais um monte de perguntas aqui, olha. Tá Tem certo. Olha só, 17 perguntas aqui para você responder. Eita, olha, glória a Deus por isso. Não Fala vai aí, dar amém. nesse Sâmia. Olha só. programa. Quando a É, criança, quando a criança ainda não tem um laudo, mas ela está vindo para a igreja, de maneira alguma nós temos que abordar os pais para pressionar esse laudo. O que você pode fazer é chegar junto ao pai e falar das dificuldades que o filho está tendo para desenvolver as atividades. Olhe, pai, ele não conseguiu fazer essa tarefinha, é da salinha dele e tal. Como é que ele está na escola? Os professores da escola já falaram sobre essas dificuldades, porque se é uma criança que já está na escola, os professores orientam a buscar uma ajuda para descobrir qual é a dificuldade de aprendizagem da criança. Ele pode ter um laudo ou simplesmente dificuldade de aprendizagem. Mas nós, na igreja, de forma alguma, podemos dizer: olha, pai, seu filho tem algum transtorno, vai buscar ajuda. Jamais, porque você vai perder essa família. O máximo que você vai fazer é perguntar como ajudar
o seu filho para ele desenvolver nessas atividades da sala. Se o pai não percebeu ainda, ou percebeu e faz de conta que não percebeu, ele ainda está na fase de negação. Os pais geralmente passam por 3 fases: negação, após o laudo, eles passam pelo luto e, por fim, a aceitação. Então, até chegar nessa fase da aceitação, é uma longa caminhada. Mas se você perceber uma dificuldade na criança, pontuou essa dificuldade para o pai, ele também pode ir atrás para suprir essa necessidade, porque mesmo sem laudo, é importante ele buscar uma intervenção, mesmo sem o laudo, porque quanto mais cedo também essa criança vai ter autonomia. Então, não esperem o laudo e não aceitem quando algum profissional disser: cada criança tem o seu tempo. Se o seu filho completou aquelas características que vem na caderneta de vacinação e ele não está desenvolvendo de acordo com aquilo ali, aquilo não foi criado aleatório e nem individualizado. Aquilo foi um padrão mundial desenvolvido para que as crianças desenvolvam dentro daquela perspectiva. Se ela está em atraso, você precisa ir para um pediatra e dizer: olha, meu filho não está fazendo isso ou não está fazendo aquilo. Não significa que ele tem laudo, mas significa que ele pode ser motivado naquele problema e ele venha a desenvolver. E com relação ao trabalhar essa criança, sempre trabalhar junto com todas as outras crianças. Porque se você tiver crianças atípicas na igreja, mas estiver sempre com ela na sala sensorial ou em outros espaços, isso é segregação, isso não é inclusão. Então, a sala sensorial, ela pode ser uma arma que a igreja tem para causar segregação. Ela só é usada em último recurso para evitar uma crise da criança e depois retorna para a sala de novo. Arthur, quando chegou aqui, ele só ficava 10 minutos na sala. Hoje ele fica 1 hora e meia, mas ele demorou 4 anos para fazer isso. 4 anos ele demorou para entrar no templo. Ele não entrava, porque eram muitos estímulos. Muita gente, mais de 1.500 membros, muita luz, muito som, telão, com muitas luzes. Então, ele tem transtorno de processamento sensorial. Então, isso é um processo. Essa criança vai sendo tirada desses obstáculos até o ponto que ele chegue na igreja e consiga ficar ali. Eu conheço uma criança que fica na igreja sentada numa bola de pilates para poder evitar uma crise. Qualquer problema que ela tem, ele dá uns pulinhos e ele mesmo se regula. Então, é outra coisa que a gente precisa saber. Se a criança tem estereotipia, balança a mão, balança a cabeça, não impeça a criança de fazer isso, porque ela está evitando entrar em crise. E com relação ao Erivelto, obrigada por você estar assistindo. E dia 15 eu estou aí. 15, 16, 17, eu vou estar na primeira igreja Batista de Teresina, com a capacitação em inclusão. Espero te ver lá. Ô, Glória, que bênção, que bênção. Olha, tem mais gente aqui, tem um monte de mensagem. O pastor Gessé Jordão, meu colega missionário aqui no Campo Baiano, ele diz o seguinte, ele é da Missão Batista em Serra do Ramalho, e ele diz que está muito feliz com essa temática e com o programa de hoje. A Mirta Lisandra, da Igreja Batista Evangélica Igreja Evangélica Batista da Várzea, lá na cidade do Recife. Um abraço enorme para a cidade do Recife, que eu amo. Ela diz o seguinte: como podemos melhorar o acolhimento dentro das igrejas e capacitar os professores? Parabenizo pela abordagem tão essencial nesse tempo. Um grande abraço. E ela está aqui me parabenizando também pela participação na live da UECBB na segunda-feira passada, que eu estava lá. Obrigada, Mirta. Aí, a galera daqui da Rede 316 está de olho, acompanhando a UECBB em todos os passos. Que bom. E Estão aí, como é que ligados. faz? Responda essa pergunta aí, Sâmia, por favor. Como podemos melhorar o acolhimento dentro das igrejas e capacitar os professores para trabalhar com esse grupo? A gente só pode acolher aquilo que a gente conhece. E para conhecer, a gente precisa conviver. Então, através da informação e da conscientização, essa igreja vai ser despertada, vai ser sensibilizada. E a partir daí começam as ações acolhedoras e as atitudes positivas.
Atitudes positivas são aquelas que a gente precisa ter em relação às pessoas com transtorno. Por exemplo, na igreja, você pode reservar os 2 últimos bancos para as famílias atípicas, porque elas ficam perto da porta, qualquer probleminha elas podem sair. Outra coisa muito importante, se uma criança está na igreja e ela faz estereotipias sonoras, não olhem para essa família, porque se vocês olham para a família, vocês vão constranger e eles vão achar que estão atrapalhando. Nós tivemos um caso desse há uns 2 meses atrás e a família ficou bem constrangida. A gente, ainda bem que a equipe de inclusão correu, pegou essa mãe que já tinha saído, a criança, e a gente foi dar assistência para eles. Mas não olhe quando vocês perceberem. Se for algo que você está vendo, mas a criança está longe do pai, você avisa ao pai. Você não tenta pegar na criança, porque você pode causar um dano maior. Ela pode se automutilar, ela pode ter uma crise sensorial, e aí a coisa piora. Então, avisa aos pais, deixe que eles mesmos peguem na criança. Você só vai pegar nessa criança em último recurso, e se ela estiver se machucando, se automutilando. E dentro também dessas ações acolhedoras, a igreja precisa fazer a parte dela, que é diminuir o som, que às vezes atrapalha não só crianças com transtornos sensoriais, mas também idosos. A iluminação também muito forte atrapalha pessoas que têm problemas visuais e quem tem transtorno de processamento sensorial. Então, você pode criar na igreja espaços com menos iluminação, com penumbras. E aí você cria aquele espaço, por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos esse espaço que fica embaixo da galeria. É uma área mais escura e é onde tem os bancos alcochoados, tanto para os idosos, para mulheres gestantes, mulheres com bebês e as famílias atípicas. Então, o último banco de todas as fileiras são 4 colunas, todos eles são embaixo dessa galeria, então é mais escurinho. E, à medida que há necessidade, a gente vai diminuindo também a iluminação da tela, diminuindo o som, colocando a bateria dentro de uma caixa de vidro, que ajuda muito também nessa questão do som. E essas ações ajudam a família a se sentir acolhida também. É isso aí, né? Respondi? Cris, você já tinha pensado, Cris, em que em tantos detalhes, quer dizer, a gente tá aqui, a gente não percebe que são tantas coisas, tantos detalhes, né? Que a gente tem que se ajustar. Na verdade, somos nós que nos ajustamos para acolhê-los, não é isso, Cris? Você percebeu isso? Gente, eu estou aqui impactada, impactada, porque são muitos e muitos detalhes mesmo. E que muitas vezes, né, nem todas as igrejas têm essa possibilidade, né? Como a Samia falou por último aí, que a igreja tem uma galeria, então fica aquela, né, um espaço melhor para botar ali, né, ficar mais escuro, para não ter esse impacto e tal. Mas tem igrejas que não têm. Eu fico imaginando essas igrejas que não têm essa estrutura, Samia, que não têm essa possibilidade. Como assim? O conselho principal que você dá para essas igrejas, porque você já falou que precisa de uma estrutura, tanto para os atípicos quanto para o PCD, é para tudo, precisa disso. Você falou dos idosos, você falou das grávidas, das gestantes. Então, são tantos detalhes, e a igreja deve ficar assim, né? Os pastores que estão nos ouvindo, ouçam aí, pastores, caderno na mão, caneta também. Anotem, porque é uma aula extraordinária, sensacional, que a Sâmia está passando para a gente aqui. É só um pouco, né, Sâmia? Porque a Sâmia, ultimamente, né, a temporada passada, ela deu aula para a gente na Ordem dos Educadores, em um dos nossos cursos de formação continuada, nessa área. Quem sabe a gente não volta com esse curso também, né? A Tânia já falou sobre isso aqui também, talvez a Vânia, né, já falou sobre essa possibilidade de a gente voltar com esse curso. Mas, Sâmia, e a igreja? Como é que a igreja pode se preparar para isso? Sendo que, quando você fala, eu vejo assim, gente, precisa de muitos recursos, muitas pessoas, e isso deve, de alguma forma, assustar, né? Assim como a gente está, né? Como é que eu vou fazer isso na minha igreja? A minha igreja hoje é uma igreja grande, talvez ela tenha uma possibilidade de fazer isso, mas eu fico assim, são muitos detalhes, muitas pessoas. Primeira coisa que a igreja tem que fazer, Sâmia.
Oi, Bem, Sâmia, só quero te dar uma orientação na sua resposta. Queria que hum. você só desse um gostinho, porque você vai voltar aqui logo, tá? E tem mais pessoas mandando mensagens, tem muitas mensagens que eu não li nem metade. Então você vai responder bem rapidinho para dar tempo de responder as outras perguntas. Mas ainda bem que a Cris pediu só a primeira coisa, você só vai dizer a primeira e Isso bem mesmo, é só a rapidinho. primeira coisa que a igreja faz, e depois tem áudio aí para a gente escutar aí que vai ter mais perguntas, acreditem, fica aí atento. Então, a primeira coisa é, ao desejar ser uma igreja acolhedora, é mapear a realidade. Ver se já tem crianças na igreja ou familiares de pessoas da igreja que possam ser assistidos, porque às vezes é uma pessoa que não vem porque acha que o filho atrapalha, né? Então, assim, eu escutei de uma mãe dizer assim: hoje foi aniversário da minha mãe, mas eu não pude ir porque a minha irmã me ligou e disse: você foi convidada, mas eu gostaria de te pedir que você não fosse, que eu vou preparar uma marmitinha e levar para você. Hum. Mãe, irmã, Influída agora você pensa, pela própria família, né? né? Aí você pensa, o que tem na cabeça dessa mãe é que ela não quer expor o filho, que ela não quer constranger o filho, então prefere ficar em casa, entendeu? Prefere ficar em casa. Então, às vezes esses familiares sabem que eles estão ali, que eles têm, e se a igreja começar com essas ações, elas virão. Você não precisa nem fazer. E às vezes tem dentro da igreja e você também não sabe, né? Então, mapear a realidade. O que, que precisa ser feito para dar assistência, para dar acolhimento a essas pessoas? E desenvolver um plano. A partir desse plano, você vai levar para a liderança da igreja, eles vão analisar. Gente, pasmem, aqui em Goiás, fizeram um censo escolar de 2023 para 2024, houve um aumento de 280% de crianças com transtorno cognitivo nas escolas. Nossa. 280% de um ano para o outro. É claro que nós estamos num ano atípico. Nós estamos pegando o final de uma pandemia, nós estamos aí com os filhos da pandemia, muitas crianças com transtornos, não TEA ou TDAH, mas simplesmente atraso em decorrência da pandemia e do isolamento que eles foram obrigados a ficar bem na primeira infância, que é a fase dos relacionamentos, desenvolvimento, do aconchego dos avós, e eles perderam tudo isso, né? Então, mas essa demanda, ela é real e ela vai chegar na sua igreja, você querendo ou não. E cada igreja vai se adequar à sua realidade. Você não vai querer fazer as coisas do jeito que estou aqui. Nós estamos há 5 anos caminhando com isso. E ainda não é perfeito, precisa de ajustes constantes. Então, não se assustem, porque não precisa começar grande. Tudo começa pequeno, né? Vamos ouvir o áudio aí da Luciana, que está falando um pouco sobre toda essa situação aí, tá? E ela, depois eu vou falar um pouco também que ela mandou um áudio e mandou um texto. Então a gente vai ouvir o áudio e depois eu vou ler o texto que ela mandou. Boa tarde, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Lacerda, da Igreja Batista, em Silvânia, Goiás. E nós estamos aqui para corroborar isso que a Sâmia está falando, essa mulher de Deus chamada para esse ministério, ela é apaixonada, ela é algo assim fantástico, uma pessoa que tem muita capacitação e é capaz, né, de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu quero dizer da experiência da nossa igreja, Igreja Batista em Silvânia, nós temos começado a orar, orado por isso, desde o ano passado. Meu filho é atípico, meu filho tem TDAH, e nós estamos trabalhando, né, então, com uma igreja tentando ser inclusiva, porque não é fácil, é um desafio muito grande. E a primeira coisa é a oração. Tenho orado por isso no meu coração e também desafiar a igreja a ser impactada com a necessidade de sermos relevantes na cidade de Silvânia, neste fator de evangelizar, de trazer salvação para as nossas crianças atípicas e também os adultos. Nós temos adultos atípicos. E nós estamos assim engatinhando, e a maior necessidade hoje é termos também o material humano, né? Capacitarmos pessoas que estejam dedicadas ao ministério, que amem esta área. E nós temos na nossa igreja uma criança de 7 anos, uma menina linda, ela é autista, está estudando, né, sendo investigado várias outras comorbidades, transtornos, síndromes, está em investigação além do autismo. Tem o meu filho, que é o TDAH também, né, o Ezequiel. E nós temos mais 2 crianças que têm TDAH, que frequentam a nossa igreja, mas não vamos todos os cultos ou do DBD, mas nós temos. Então, nós estamos aí nesse desafio. Também estamos aí sonhando com um espaço, uma outra sala que nós temos lá que está ociosa, para que nós possamos montar uma sala sensorial. E estamos contando com a ajuda da Sâmia, ela já esteve
Cortou o áudio? Ela falou aqui também o seguinte, é a Luciana Peçanha Lacerda, ela disse o seguinte, que ela já passou eles na igreja já passaram da fase de acessibilidade, né? E eles agora estão tentando chegar a ter salas no templo, não é? E estão trabalhando a questão de estrutura, não é? Nós temos aqui também outras pessoas que mandaram mensagens. A Maria Marcela Moreno, ela mandou um oi, disse que está gostando do programa. Temos também a Andréia Cristina, que é da Igreja Batista Nova Aliança, ela mandou um áudio. Não é? A Andréia Cristina mandou um áudio lá da Igreja Batista Nova Aliança em São Paulo. Um abraço aí para São Paulo. E a gente vai ouvir aí o áudio da Andréia. Oi, meu nome é Andréa, eu sou membro da Igreja Batista Nova Aliança em São Paulo e também fui aluna da Sâmia pelo Seminário Batista Goiânio e tive a oportunidade de ter a Sâmia aqui na minha igreja e ela fez esse trabalho justamente nós optamos por fazer já esse aulão, como ela falou, aí já com a igreja, porque nós temos uma criança até não verbal e é nível 2, suporte 2, e nós pensamos que não só o Ministério Infantil tinha que estar preparado, né, para acolher essa família e essa criança, mas a igreja como um todo, porque essa criança, ela transita pela igreja, ela circula, ela anda pelos corredores, ela participa do culto, então como fazer isso? E a igreja acolheu de forma maravilhosa, foi uma bênção, tem sido uma bênção. Essa criança hoje já está com 4 anos, a gente já fizemos, né, seguimos os passos que a Sâmia trabalhou conosco, fizemos a anamnese, o PEI, e a gente tem visto o desenvolver dessa criança de forma extraordinária. É bênção de Deus. Que bom, colocando em prática aí, né? A Andréia colocando em prática aí na igreja dela, que bênção. Nós temos aqui também o Wilson Renato, da Igreja Batista do Pontal, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro mandando mensagens aí, que bom. E ele disse o seguinte: muito bom essa matéria, e precisamos valorizar mais as nossas crianças. É verdade, Wilson. A Edna Peixoto, grande mulher cristã, educadora, maravilhosa, aqui no interior da Bahia. Ela fala de Cacilândia, próximo a Itambé, aqui na Bahia. E ela diz o seguinte: fala da importância da formação continuada. É necessário, pois precisamos afiar o machado e os instrumentos de trabalho, né? A formação, ela diz o seguinte: parabéns, colegas, juntas somos mais fortes. A formação continuada é imprescindível para nós. Os princípios não mudam, mas a metodologia sim. Como eu preciso aprender sobre como usar as tecnologias, no caso, né? E a questão de estar adaptada a trabalhar na área de educação cristã com pessoas também atípicas. Nós temos também aqui aí Andriê Luiz Felipe, da Igreja Batista Missionária do Maracanã, no Rio de Janeiro. André, eu acho que eu conheço a sua igreja. Depois eu vou querer saber se é a igreja que você faz parte é a igreja que eu conheço. Ah, e ele disse o seguinte: ele é educador cristão também, e ele disse o seguinte: que teria alguém no município do Rio de Janeiro para dar uma capacitação aos professores de escola bíblica e demais irmãos da nossa igreja nessa temática, por favor. Obrigada, que Deus abençoe. Você conhece, Sami, alguém no Rio de Janeiro? Mas olha, André, não se preocupe, não. Sâmia não respondeu, mas eu respondo por ela. É só chamar a Sâmia que Sâmia vai lá, tá? Você fala comigo que eu libero a agenda dela para você. É ou não é, Sâmia? Pode falar Eu vou comigo que tá tudo ok, Eu vou viu? estar em maio, lá no Rio, na igreja. Pronto. Eu vou estar na igreja da Vânia. Ela não confirmou ainda a data certinha, mas nós estamos conversando para estar em maio. A PIB do Rio, Pronto, né? aí, PIB ó. do Rio. PIB É, do Rio. Anota aí, Ah, André. Depois ótimo. entra em contato com a ordem para saber que a gente fala aí. E a gente pode também, né, Cris, divulgar
no caso, não é? Porque aí, de repente, aquelas pessoas que estão ali perto do rio já podem ir, não é? Participar dessa capacitação. Maravilha. Ok, tem aqui também uma outra mensagem, a de Marcilene Pires. Ela é da PIB em Barcelona, Serra, lá no Espírito Santo. Lugar chique, viu, nega? Lugar chique. E ela diz o seguinte: Oi, Sami, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: que ela te ama. Ela mandou dizer isso, tá? E ela diz o seguinte, que ela tem um sobrinho de 11 anos, que ele tem Down e é autista também. Como que ela pode evangelizar esse sobrinho? Diga aí, Sâmia. Novamente, buscando o interesse da criança. Tudo que você vai ensinar para uma criança atípica, você tem que partir dos interesses dela. Partindo desse interesse, você consegue trabalhar. E aí você vai evangelizar com coisas reais, porque como elas são literais, você não vai poder falar, porque você é pecador. Ele não vai saber o que que é isso. Mas você pode exemplificar. Por exemplo, se você está na sua escola e você bate no coleguinha, aquilo ali desagrada a Deus. Então, se você não quer que Papai do Céu fique triste com você, você não pode fazer essas coisas. Mas como a gente faz coisas que não agradam a Deus, a gente precisa pedir perdão. E aí já vai trabalhando essas outras informações a respeito do plano de salvação. E aos poucos, devagar, cada dia uma parte desse plano da salvação, e vai sempre retornando, repetindo, repetindo, porque aí eles vão permitindo que isso entre no coração deles. Então, é sempre a partir do interesse da criança. Ótimo. Elana mandou uma mensagem aqui. Eita, é a Elana da chefa? PIB Penha, É a a nossa chefa, chefe. a poderosa chefinha. Beijo, Elana. Elana, nossa poderosa chefinha, amada, querida, lá da PIB Penha de São Paulo, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: parabéns por essa temática tão relevante para as igrejas de hoje. Que bom. O Marcelo, nosso amigo querido, Marcelo Silva Soares Santana, lá de Nova Iguaçu, da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu, disse o seguinte: parabéns, Sâmia. Deus continue abençoando sua vida e ministério, orando para termos sabedoria e direção para ajudar como educador cristão nesse ministério. E aí, realmente, né, Sâmia? Eu vou deixar você responder depois, o Marcelo. Precisamos realmente de pessoas, mais pessoas além da Sâmia, que estejam junto com ela, voltados para esse ministério. Ela vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, viu, Marcelo? Nós temos a nossa amada, maravilhosa Eliette Moraes, educadora cristã. Ela estará conosco na próxima semana aqui no Educação Cristã para o Alto. E Eliette Uhul! está aqui antenada e ela disse o seguinte, que ela é de Salvador, tá? Um beijo para a minha terra natal maravilhosa. E ela disse o seguinte, gostei demais da palavra de Sâmia. Que bênção levantar pessoas com variedade de dons e habilidades nessa área. Parabéns, Sâmia. Que bênção, parabéns. E a Simone Domingues, não é? Nossa querida Simone Domingues Molonda, lá da Igreja Batista, em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: inclusão é muito relevante em tempos de hoje. Ótimo tema. E a Elizabeth Aparecida dos Santos Ribeiro, lá da Assembleia de Deus, Ministério Guaratinguetá, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, também nos manda um abraço aqui. Que bom, querida Elizabeth Aparecida, que você está aqui conosco. E olha, se vocês aí da Assembleia de Deus também quiserem mais informações, também quiserem treinamento, capacitação nessa área,
pode entrar em contato com a Sâmia, pode entrar em contato com os educadores cristãos batistas, que a gente faz uma parceria, porque o objetivo é expandir o reino do Senhor, não é? E que mais e mais crianças e adultos atípicos também sejam inseridos, não é? No contexto de igreja e também sejam salvos. Nós temos mais um áudio, tá certo? De um pastor querido também, que mandou uma mensagem específica aqui para o nosso Educação Cristã para o Alto. Então, nós vamos ouvir agora o áudio aí desse pastor. Olá, Boa tarde, pastor Edilson Cruz falando, pastor da Igreja Batista Ebenezer há 30 anos, Convenção Batista Brasileira. E nós queremos agradecer a Deus pela capacitação que nós fizemos com a Sâmia, muito boa. Ela tem uma experiência muito grande no cuidado com autistas. E essa capacitação ajudou muito a nossa igreja aqui os recursos, a estrutura para esse tipo de situação ainda é muito precário, apesar de termos escolas, capacitação em alguns organismos do governo, mas para a igreja mesmo a necessidade é muito grande. E nós fizemos com ela e foi muito proveitoso. Ela veio aqui também ministrar um encontro com líderes de ministérios de ABD, de igreja, trabalhos com o departamento infantil, e foi muito bom, muito proveitoso. Então, Sâmia está de parabéns, vocês estão em boas mãos e ela sabe muito. Além do que, a igreja dela, em Goiânia, é uma igreja bem preparada para receber, né, para a inclusão, de um modo em geral, vamos dizer assim. Então, que Deus continue abençoando o trabalho dela e que ela continue fazendo esse trabalho para a obra do Senhor. Sou pastor Edilson Cruz, capelão, formado em filosofia, teologia, e estamos aqui para contribuir, cooperar com o reino, no que for possível. Então, que Deus abençoe nossa querida Sâmia. Belíssimo trabalho que ela faz. Amém. Obrigada, pastor Edilson Cruz, aí por sua mensagem. Obrigada por ter dado esse testemunho, né, de tudo isso que a nossa amada Sâmia tem desenvolvido. Eu fico muito feliz, sabe, Cris, em ver que Deus tem despertado pessoas, como o Eliette falou, né, com talentos e dons específicos e chamou a nossa grande Sâmia para esse trabalho extraordinário, né? Então, gente, as igrejas, né, Lua? São muitas igrejas, e nas igrejas o que tem são pessoas, e são muitas pessoas, e cada uma de um jeito, de um tipo, né? Cada pessoa tem o seu DNA dado por Deus, Deus fez e conhece desde o ventre. Então, essa necessidade de conhecer, de saber lidar com pessoas, sejam quem sejam, do jeito que são, e como ajudá-las a estarem dentro do corpo, unidas em Cristo junto com a gente, isso é muito bom, né? Ainda bem que a gente tem esse programa e graças a Deus por essa oportunidade, Sâmia, de ter você aqui com a gente também, respondendo essas perguntas. E olha que tem pergunta aí que não foi respondida, né? Mas aguardem que vai chegar o livro da Sâmia, minha gente. Aguardem que vai chegar o livro da Sâmia Exatamente. para todo mundo aí. Mas sensacional, né, o programa de hoje, Lu? Assim, fiquei muito feliz e assim, foi só um pouquinho, gente. Foi só um pouquinho, tem muita coisa, não tem não? Não tem não, Tem muita Luciene? coisa. Tem muita coisa, tem muita coisa. E olha, esse não vai ser o primeiro, não é? Como a Cris falou, Sâmia, o ano passado, deu um treinamento, não é? Ela ministrou um curso pela UEC-BB, não é? Despertando e capacitando também pessoas para trabalhar com pessoas atípicas. E provavelmente no segundo semestre, ou ainda esse semestre, ela provavelmente voltará com esse curso, porque muitas pessoas ficaram pedindo. Todo mês no nosso blog, Sâmia lança textos maravilhosos para aquelas pessoas que não tiveram suas perguntas respondidas. Calma, vá no nosso blog e lá você vai encontrar vários textos da Sâmia, certo? Daqui a pouquinho a Cris vai falar aí o endereço do blog aí, mas você chegando no nosso site, oecbb.com.br, você vai encontrar um link lá, né, direitinho, que você
entra no blog, você vai coloca lá Sâmia Vanessa e você vai encontrar vários textos dela falando sobre essa questão da inclusão, certo? Nosso programa, infelizmente, está acabando, não é? Infelizmente, mas esse será o primeiro sobre essa temática. No próximo mês também nós falaremos com uma pessoa que trabalha. Alguém falou aí, eu não me lembro a pessoa agora, que falou que tem pessoas surdas, né, na igreja dela e que tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar com surdos. Calma, porque no mês que vem nós vamos ter aqui uma educadora cristã, também filiada à ordem, que Deus despertou para trabalhar especificamente com tradução, né, para surdos e com formação de professores de intérpretes, né, de para surdos, né? E então, calma que a gente vai falar sobre isso também no Vamos chegar próximo lá. mês, tá? É. E eu gostaria de falar também que segunda-feira que vem nós teremos live novamente no Instagram, às 21 horas, não é? E Sâmia vai dar uma palavra aqui para você, não é? Se despedir, mas tem mensagem chegando, Cris, o povo não quer que a gente termine o programa hoje. É Enquanto porque o Sâmia programa é vai dar muito uma bom, palavra aí, Luciene. É muito maravilhoso, bom. né? O pessoal tem Maravilhoso. muita dúvida. É um assunto que traz muitas dúvidas. Quando a Luciene falou, vamos falar sobre isso, eu falei, ih, vamos se preparar aí para 2 horas de programas. Rede 316, ó. É. Esquece aí que a gente vai. Estou brincando, mas realmente é um assunto muito extenso. Mas vai lá, Sâmia. Para Então, encerrar, eu queria abordar algo que eu esperei alguém perguntar e não falaram, é sobre o acolhimento da família, porque a gente tem que entender que atrás dessa criança tem uma família, que muitas vezes não vem para a igreja exatamente para não constranger a igreja e também não ser constrangida. E a igreja pode fazer algumas ações que não vai precisar de estrutura, mas trazer profissionais para empoderar essa família. Às vezes é uma família que não tem condições de fazer terapia, então se a igreja traz profissionais de TO, terapia ocupacional, ou terapeuta ABA, ou psicólogo, vai dar ferramentas para que esse pai faça terapias em casa com a criança. Porque aí vai ajudar os pais a lidar com a criança em casa e em qualquer ambiente que ele tiver. Também a criança, às vezes, tem comportamentos desafiadores. Então, a terapeuta ABA vai ajudar no trato com essa criança. Às vezes, a criança não é alfabetizada, a igreja também pode ajudar, capacitando pessoas para ajudar nesse letramento, nessa atividade escolar que a criança não consegue desenvolver. Então, a igreja tem várias vertentes que ela pode ajudar esses pais com o mínimo possível. E para isso nós temos o encontro com os pais atípicos. O nosso está planejado agora para o mês de abril, já antecipando o nosso simpósio, que será no mês de junho. Então, em abril, a gente tem encontro com os pais atípicos e a gente traz um profissional que ajuda esses pais a fazer alguma coisa voltada para a criança. E temos também o dia atípico, que é o dia que a gente passa o dia todo com a criança, aluga pula-pula, tudo que você puder fazer para trabalhar com essa criança, e os pais ficam livres para namorar, para ir para o cinema, para almoçar fora, porque são coisas que eles não fazem mais por conta desse problema, que nós temos mãe que diz assim, eu estou 5 anos cortando cabelo na frente do espelho, porque eu não tenho quem fique com o meu filho para cortar o cabelo. Então, nesse dia, ela vai poder cortar o cabelo, mas também a gente pode trazer profissionais dessa área da beleza para cuidar dessas mães maravilhosas. E aí você está dando um apoio muito grande para essa família. Mais alguém? importantíssimo, importantíssimo isso que você falou. Importantíssimo. Porque aí os pais, eles se dedicam tanto e eles se esquecem e se perdem. Mas quando a igreja reconhece que pode ser assim, dá esse amparo, esse apoio e diz assim, a gente vai ficar com seu filho e você vai poder descansar. Eu me lembrei agora do filme da animação do Hotel Transilvânia. E aí tinha o casal de lobos que eles tinham uma ninhada.
E aí, quando disseram, nós vamos ficar com os seus filhos, eles disseram, o que que a gente faz? Eles nem sabiam o que fazer, porque eles viviam ali rodeados com aquele mundaréu de lobinhos, né? Então, e é uma realidade, muitos pais vivem assim, estão envolvidos com os filhos, né? E se perdem, e realmente sofrem com cortando o cabelo na frente do espelho, porque não tem condições de ir. Olha, nós recebemos aqui mais uma mensagem e a gente vai ouvir o áudio deixa eu ver aqui, da Tarciana. Deixa eu só olhar aqui direitinho. A Tarciana mandou um áudio e a gente vai ouvir o áudio dela. Boa tarde, Tassiana. Muito obrigada por você estar mandando um áudio aí para participar do nosso programa, não é? E poder conversar, interagir junto com a gente. Vamos ouvir aí o que a Tassiana tem a nos dizer. Olá, queridos. Graça e paz. Sou Tassiana Mangueira, sou educadora cristã e exerço o Ministério de Educação na Igreja Batista Memorial, Aracaju, Sergipe. Temos como nosso pastor, pastor Carlos Rocha, que é também o presidente da Convenção Batista Sergipana. Falar de inclusão é lembrar o que quanto Deus nos ama e deseja alcançar, né, a todos com seu amor por intermédio da igreja. É entender que a igreja deve oferecer um ensino, um acolhimento a todos, né? E esse tem sido o nosso desejo e a nossa visão. E com esse propósito, nós realizamos em outubro nós realizamos nosso congresso de Igreja e Inclusão. Nesse congresso, nós tivemos a participação de médico, um médico neuropediatra, tivemos participação também de psicólogo e fonoaudiólogo, pessoas da área de jurídica, porque nós queríamos trabalhar não só a questão da saúde, mas a questão dos direitos e a questão da palavra, como também do ensino. Nós tivemos esses 4 pilares no nosso congresso, com a mesa redonda, com oficinas e com palestras. Foi algo assim muito bom, proveitoso. Tivemos a participação de várias igrejas, não só batistas, mas igrejas aqui da nossa cidade, de Aracaju, e de cidades do nosso estado. Foi uma participação, foi um mover do Espírito, algo maravilhoso, e que nos deu ainda mais responsabilidade de continuar nessa caminhada, nesse processo, e alcançar pessoas com a mensagem, pessoas que entendam o que estamos falando, pessoas que estão conosco e que sintam que pertencem a esta igreja, a Igreja do Senhor Jesus. Foi um momento realmente ímpar e nós pretendemos continuar nesse processo agora em 2024, desenvolvendo algumas ações para essa implantação. E desde já eu deixo meus agradecimentos à importância de Sâmia nesse movimento, nesse mover de Deus, de conscientizar a igreja dele, que a inclusão é necessária. Deus mostra isso através da sua palavra, que ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, de qualquer tipo de pessoas. Deus é um Deus que ama, um Deus que abraça. E que a nossa mensagem do Evangelho, que o nosso ensino, ele seja alcançado através dessas pessoas. E simplesmente tenho que agradecer a Deus, porque também Ele nos incluiu a Igreja Batista Memorial nesse processo. Né? Que Deus nos abençoe e um forte abraço a cada um de vocês. Amém. Que coisa fantástica, né? O trabalho que essa igreja memorial aí em Aracaju está fazendo, coisa boa. Nós temos mais uma mensagem que é da Sandra Carla, aqui porque, né? Aqui em Feira de Santana, aqui na Bahia. Ela é da igreja, Sandra Carla dos Santos Almeida, ela é da Igreja Batista Gileade. Excelente igreja. E ela diz o seguinte: eu conheço bastante Eliette Moraes, ela é ótima. Já que você conhece Eliette, Sandra Carla, já que você sabe que Eliette é maravilhosa, não perca o programa da próxima semana, que a gente vai falar sobre a questão da assistência social e o educador cristão. Bem, chegou um carro de som aqui do meu lado, fazendo festa aí, ó. Só que essa festa aí eu tô fora. Mas a gente tem que fazer festa por causa das igrejas que estão realmente trabalhando com a inclusão, não é? É motivo de festa, mas não essa. Amém, Segue aí. amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor por mais esse encontro aqui, né, minha gente? Lu, eu fiquei perdida aqui. Me ajuda a me achar. Apesar do carro de som aqui do lado, vocês me ouvem, né? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Nosso programa chegou ao fim. Na próxima quinta-feira, nós teremos mais educação cristã para o alto, tá?
Sâmia, Deus te abençoe. Cris, Deus te abençoe. Amém, minha E gente. a gente volta na próxima semana. Fiquem com Deus. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.